Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Lexio Sexaginta, aula 60. Material no fórum, né? Como de costume. Dessa vez sem título livre, pela óbvia razão que o título livre acabou. Né? Esse livro 1, lemos tudo. Né? E conforme deixei avisado lá, nessa semana não vamos passar nenhuma leitura, né, para vocês fazerem. Nós fazermos, né, porque eu estou lendo também, e porque vai ficar um tempinho então para o pessoal colocar em dia essas leituras que foram recomendadas, né, e porque a gente está encerrando hoje a parte de apresentações a respeito da história da monarquia. Então hoje fechamos o título livre e fechamos também o primeiro volume do Mommsen. Né. Então eu vou escolher alguma outra leitura para a gente continuar a fazer no mesmo modo, talvez seja o próprio título livre, né? E as apresentações de história de Roma, agora chegando no período republicano, com o Mommsen, vão continuar normalmente. Okay? E logo teremos o retorno do professor Orbilius também. O assunto de hoje, verbos semidepoentes, já temos mais ou menos uma ideia do que seja, né? E a coisa não é muito difícil. Então, vou começar pela epígrafe. Ipsa liberatione et vacuitate omnis molestiae gaudemus. Omne autem id, quo gaudemus voluptas est. De Cícero. Então, vamos ver o que conseguimos extrair. Vamos até a vírgula. Opa! O pessoal aqui. Eu enxergo a vírgula depois de Gaudemus. A pessoa não usa óculos, aí ficam tirando sarro do professor que está aí fazendo o seu trabalho também. Mas eu depois de... Não tá lá, você tá vendo? Não é professor, não tem teu até. O problema é que quem está com a folha aqui impressa, eu tirei essa citação de um site, eu não sei porquê, como o Calvin explicou aqui, está formatado de um modo tal que as palavras, cada uma delas está dentro de um tijolinho. Não é uma tabela, não é um recurso didático, nem nada disso. Então, quer dizer, ficou essa coisa esquisita, né? Então, ipsa liberatione et vacuitate omnis molesti gaudemus, vírgula. Omne autem id, vírgula, quo gaudemus, vírgula de novo, voluptas est. Tá? Então, realmente aí não dá, né? Então, desculpa aí, pessoal, pelos tijolinhos. E engraçado que aqui no arquivo não ficou assim, só quando imprime. Coisa estranha. Bom, vocês vejam que eu acho, né, seja pelo conhecimento que nós temos de certas palavras, seja porque outras delas são bastante parecidas com as suas equivalentes em português, ou ainda porque nós conhecemos já, temos uma boa experiência com desinências, não tem nada esquisito aí. A não ser talvez o cachorro tentando pegar o gato. A não ser talvez o significado de algumas palavras, né? Mas, por exemplo, quando a gente lê ali essa primeira parte da sentença, ipsa liberatione et vacuitate omnis molestiae gaudemus. Você tem dificuldade de localizar verbo, pronome, adjetivo, substantivo, dizer o que é o quê? Não, né? Cadê o verbo? Se é que tem. Gaudemus, né? Porque essa desinência de primeira pessoa do... Vê se não cai a transmissão aí que está piscando aqui o negócio. Essa desinência de primeira pessoa do plural é inconfundível, né? Bom, ipsa liberatione. Tá piscando aqui o negócio do broadcast. Caiu? Para aí, mais de novo? Não.
Ficou, estabilizou. Cabo, né? Que diabo. Voltou aí? Então, voltando. Ipsa liberatione. De que se trata isso? Isso, é um pronome mais um substantivo. Liberatio, liberationis. Né? Liberação, algo assim. Né? E o ipsa, né? Pronome demonstrativo. Ipsa, ipsa, ipso. Aí a gente percebe que só pode ser um ablativo. Né? Então, na mesma, pela mesma, com a mesma, alguma coisa assim. Né? Liberação e vacuidade, né? Vamos pela proximidade com a nossa língua por enquanto. De toda doença. De toda doença, exatamente. Omnis molestia, e aquele omnis ali é omnis e, é adjetivo de segundo grupo, só que está no genitivo, né? Para concordar com moléstia, né? Então, de toda moléstia, gaudemos, né? Nós nos alegramos. Isso. Pela Isso. liberação de toda doença. Isso. Então, vacuidade. Ausência, exatamente. E o próprio liberação talvez não seja a melhor palavra. Bota a né? cura ali. Na cura das doenças, né? Mas vamos dizer, porque a cura e a ausência. Né? Tem um processo, você está, por assim dizer, tomado, possuído pela doença e foi liberado dela. Né? Libertação, algo assim, né? Ou a simples ausência, quer dizer, não estava lá e continua não estando, né? Então nós nos alegramos, nós regozijamos, né? Se for traduzir pelo alegrar, acrescenta por sua conta um pronome reflexivo. E a regência do pede ablativo. Isso. Lembramos disso, ablativo. Isso, pede com isso. Né? Tá. Nós ficamos alegres com isso, ou nós nos entristecemos com isso. Né? E aí sempre porque isso aí vai ser sempre, como se diz, complemento adverbial do verbo. Né? Então não é um caso de objeto direto nem de objeto indireto. Né? Então, ablativo. Que é quase um instrumento. É isso. Por meio disso. Né? É quase um instrumento. Exatamente. Né? Um objeto, podia ser considerado um objeto, do jeito que a gente usa o verbo alegrar. Eu não sei se... Não? Em português, com isso é como se fosse uma locução de verdade. Não. De fato, não dá. Não consta como verbo transitivo. Indireto, não. Que coisa. Só o vinho alegra o coração. Bom. Porque é reflexivo, né? Isso, ali você já tem. Exatamente. Isso. Eu me alegro, né? Já é considerado o seu objeto, então, ali, né? Direto, no caso. Isso, exatamente. Omne autem id. O que é isso? Omne autem id. Esse id. Tem o verbo depois. O verbo depois do gaudemos? Vai ter lá o id voluptas est. Então, isso, exatamente. Mas, então, omne id voluptas est. Sabe? Isso. Então, o que é o omne id, então? Como é que nós traduziríamos? Todas essas coisas, tudo aquilo. Né? São dois neutros nominativos no plural. Né? Porque o adjetivo, lembrem, é omnis e. Né? Então a forma neutra é omne. Não é? Então omne id está concordando, o pronome is e é id. Né? Mas tudo isso
O id é um pronome demonstrativo, né? O plural dele é igual ao singular? O quê? O de quem? O id? Id é neutro singular. Neutro singular. Tá. O neutro plural é ea, que é igual Exato, então ao feminino. todas essas coisas. Você pode traduzir isso, né? Ou tudo aquilo, né? Quo. Isso, ablativo. Pelo que nos alegramos. Isso, ninque, né? O famoso ninque. Tudo isso ninque. Nos alegramos, né? Ou pelo que, ou com o que também vai. Voluptas est. Então, eu estou falando da liberação das doenças, não pode ser a volúpia, né? Voluptas voluptatis, né? Então está no nominativo, mas não vai traduzir por volúpia porque não vai ficar adequado, né? Tem a ver com uma coisa como alegrar-se? Tem a ver com alegrar. Porque estava dizendo assim, tudo aquilo que nos alegra é prazeroso. é prazer, é prazer, daí é prazeroso, exatamente. Exatamente. Claro. Tudo aquilo que nos alegra Exatamente. é prazeroso. Exatamente. Não é volúpia, né? Tem prazer, alegria, contentamento, satisfação, deleite. Deleite. Deleite é uma boa também. Não dá para dizer Pois é, prazeroso. Ou tudo aquilo que nos alegra é alegria. Fica bem bom. Feito tudo aí. Não tem muito mistério, né? E o Gaudius já ninguém consultou no dicionário, no tamanho do dicionário. O Calvin veio armado e perigoso. Tá aí, tá ali embaixo, né? Exatamente. Mas a gente já tinha falado desse verbo. Isso. Exatamente. Então tá aí um verbo semidepoente, é o Gaudio, tá? Mas ali, ó, gaudemos. Ninguém, pela desinência, ninguém dá. Não é estranho isso aí. O verbo aí de segunda conjugação, né? Você fica passivo nos derivados do perfeito. Exatamente. Né? Então, ele é um verbo de segunda conjugação, então por isso está no presente. Se fosse um de terceira, aquele indicaria futuro. Mas não teve mistério. Então, são os verbos que têm forma passiva somente no perfeito e seus derivados. Napoleão Mendes de Almeida lista apenas 6 verbos que se enquadram em tal categoria. 3 da segunda conjugação e 3 da terceira. Olha que maravilha, são só 6, com listinha e tudo. Então, audeo, ausus sum, audere, né? É usar, tentar, ousado, audaz, né? Gaudio, gavisus sum, gaudere, então alegrar-se, é o nosso ali. Soleo, solitus sum, solere, costumar, soer, né? Como só ia acontecer, né? Daí, uso da terceira. Fido, fisus sum, fidere. Fiar-se, confiar. Aí tem um derivado dele. Confido. Confisus sum, confidere. Né? Confiar. E o difido. Difisus sum, diffidere. Desconfiar. Né? É o contrário. Moleza, né? Os da terceira a gente pode pensar no fido e o resto é derivado. Os da segunda, o áudio, o gáudio, o sóleo. Quanto à passividade desses verbos, a gente vai acontecer com eles o que acontece com os depoentes, né? Como nós vimos na aula 58, 2 semanas atrás. Então, está ali o exemplo. Se precisarmos da conjugação, copiei e colei errado de novo. Se precisarmos da conjugação passiva de um verbo depoente que tem valor ativo, como traduzi-lo em seu sentido passivo? Aquele recurso de que nós lançamos mão já no caso na situação dos verbos depoentes. Então tem lá, o ortor, por exemplo, não é sou exortado, mas é eu exorto. Né? Ortantur-me, exortam-me, daí, sou exortado. Então a gente vai se valer dessa equivalência, né? Entre voz passiva com... como é que diz, com particípio passado e voz passiva, né? Com sujeito impessoal, vamos dizer assim. Diga, Gui. Agora eu pensei, se for a terceira pessoa do plural passivo.
O pronome vai indicar, né? Sim. Tá. São exortados. Então, vejamos lá. Conjugar o verbo áudio. Oi. Tá, pega o café, por favor. Qual seria a tradução do programa de portanto te? És exortado. Eles te exortam. Portanto, eles exortam. Te, você. Então você é exortado, tu és exortado. Claro, você não precisa se preocupar se você está passivando ou ativando, porque dá na mesma. Dá na mesma. É só o então pronome. É só o me que resolve o Isso, problema nos casos em que ele é necessário. Exatamente, é o pronome que vai entrar ali. Tá. Claro que se não tiver esse pronome, ortanto, só, bom, aí você sabe que você vai conjugar normalmente, né? Porque é bem isso, exortam. É isso que significa. Me. Né? Pronto. Sem nenhum outro sujeito, bom, então vale por sou exortado. Né? Então vamos ver lá. Conjugar o verbo áudio ere nos derivados do perfeito do indicativo. Todos têm as suas listinhas de derivação de tempos verbais aí? Oi? Então, pensando agora na terceira pessoa do plural, se usar os pronomes, tipo, is e id, na terceira pessoa do plural, diferenciar bem isso, tipo, portanto, ile. Em vez de usar o C, por exemplo. Também, exatamente. Então, para mim parece que foi uma coisa bem separada por eles. É Eles verdade. são exortados por eles. Uhum. Ou eles exortam aqui. Exatamente. Achei que você estava ouvindo sobre derivação. Cadê minha lápis? São os 3, mano. São 5 ao todo. 5 derivados, né? Eu estava anotando aqui para passar, porque não tem a lista. Beleza? Então é o próprio perfeito, né? E os seus derivados.
Abacaxi. Por quê? Poder de diversão. Oi? Ah, esse vai ser bem joia de fazer. E aí, saiu já? Tranquilo? Então vamos ver. Áudio audere. Então, primeira coisa no pretérito perfeito. Como é que ficou? Ausus a sum est. Isso no singular. Isso. Ausi e a sumus estis sunt. Isso no pretérito perfeito. Né? Muito bem. Primeiro dos derivados. Mais que perfeito. A conjugação mais que perfeito, né, eu vou dizer na voz passiva, né, porque é a forma de conjugação de voz passiva. Tá? Como é que eu faço para conjugar um verbo no pretérito mais que perfeito na voz passiva? Então, participio passado mais sum esse no imperfeito. Isso. Então, os particípios, ausus a né, e daí? Isso. Eram, eras, erat. Daí, ausi e a eramus, eratis, erant. Ok. Depois, próximo derivado, o futuro anterior. Então, também tem forma de conjugação passiva. Né? Como é que vai ficar? Isso, vai usar o futuro imperfeito do verbo ser. Né? Então, ausus a ero, erit, eris, erit. E aí, no plural, ausi e a Eramus, eratis, erimus, eritis, erant. Né? Outra coisa que eu notei é porque é exatamente igual ao português quando você vai conjugar composto. Né? Isso mesmo. Eu tenho sido. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Eu tinha feito, por exemplo. E eu terei feito. E eu terei feito. Exatamente, exatamente. Como o verbo. Passou do ser para o ter por um motivo. Exatamente. Né? Ficaria esquisito pensando bem. Próximo tempo, então. Bom, a gente já fez 3, né? Agora nós vamos para o subjuntivo, é isso? O pretérito perfeito do subjuntivo, como é que vai ficar? Ausus a sim, isso. Então eu vou usar o verbo ser também no presente, só que do subjuntivo. Sim, sis, sit. Né? É ausi e a no plural. Simus, né? Sitis, sint. Né? Simus é ótimo, né? Nós simos.
Então, pretérito perfeito do subjuntivo. Depois, qual o próximo? Mais que perfeito do subjuntivo. Vale a mesma correspondência. Se no indicativo usamos o auxiliar no imperfeito, aqui vai ser a mesma coisa, só que no imperfeito do subjuntivo. Então vai ficar isso, que é aquele moleza, exatamente. Então, porque deriva do infinitivo. Então vai ficar isso, aos usar essem, esses, esset. E daí, auxiliar, essemos, essetis, essent. Né? É isso? Ou tem mais? Infinitivo passado. Como é que fica o infinitivo passado? Do áudio é audivício. Do áudio audio, com i, não confundir. É audivice, né? Porque ele deriva do pretérito perfeito, né? Do pretérito perfeito do indicativo, mas ele parece com o pretérito perfeito do subjuntivo, né? Com o mais perfeito do subjuntivo, e aí você só tira a desinência. Isso para infinitivo ativo. Mas aqui, esse verbo semidepoente, como ele tem um comportamento suspeito, né, e não é um sujeito digno de confiança, né, uma hora ele está na voz ativa, outra hora na voz passiva, então, se o tempo deriva, né, de um outro que é conjugado na voz passiva, ele vai obedecer essa ordem, por assim dizer, ele vai ser conjugado como verbo de voz passiva aí. E como é que era o infinitivo passado de voz passiva? É que não costuma aparecer, por isso que a gente não lembra. A gente viu quando estudou as formas nominais, finalzinho do módulo anterior. Né? Última aula do módulo anterior, final último. Participe passado mais o infinitivo. Isso, participe passado mais o infinitivo do verbo ser. Né? Então, vai ficar como aqui? Ausus esse? Não é ausus daí, porque o particípio vai para o acusativo. Né? Ausum, s. Né? Ausum, s. Ali, ó. Tá ali na tabelinha. E vai ter uma significação não passiva. Não. Ativo, Né? justamente. Exatamente. É só a forma dele, a cara dele que fica com cara de voz passiva. Né? Ele não tem infinitivos ativos e passivos. Não, tem infinitivo, presente, passado, futuro. Isso. E alguns vão ser conjugados como os ativos Isso. e outros como os passivos. Exatamente. Ele é um verbo de voz ativa. Né? Chama de infinitivo perfeito. Então, Isso, infinitivo perfeito. Exatamente. Beleza? Então, vamos lá para a tradução das sentençazinhas.
Opa, desculpa, velho. Por quê? Eita. Chama indeclinável. Eu não sei nem porque acho que o Word corrige aquela letra maiúscula não tem nada a ver, né? Ah, não? Não. Não precisa ser com letra maiúscula o já, né? Não é nome próprio. Antes que alguém pense. Eu tava com vontade de botar um genitivo nome próprio ali. Não. Genitivo? Descoberta a conjuração de jampo. Não, daí é nome próprio indeclinável, daí você queria dizer. Exato. Tá. Não, é o já mesmo. Eu acho que foi o Word que não sei por que ele botou letra maiúscula e esculhambou tudo. O Jaime. James. Quem era o James? Pois é. Sócio do Catilina. A eminência parda. Por trás da conspiração. É um fato histórico comprovado, né? Se não fosse Jam. Catilina não tinha feito nada. O Jam é o Branchu lá do Anjo. Ai. Então vejamos como é que ficamos. Verbis blandis viri prudentes diffidunt. Os homens prudentes desconfiam das palavras macias. Isso, exatamente. Tem. Sempre tem. Então, os homens prudentes, sujeito, né, desconfiam das palavras brandas, suaves, né, algo assim. Do palavreado doce, né? Então, ali não tem dificuldade, né? Vocês, quando olham para verbis, né, já sabem ablativo ou dativo plural pela desinência, né? E aí vire também, né? Não tem mais, como é que se diz? Não dá para fazer confusão. Então, quer dizer, dá para saber de cara quem é o sujeito dessa sentença, né? Mas que a gente percebe que o verbo está no plural.
né? Então, sujeito no plural. Victoria nostrorum militum gavisi sumus. Ficamos alegres com a vitória dos nossos soldados. Isso. Né? Com a vitória dos nossos soldados, pela vitória dos nossos soldados, na vitória dos nossos soldados. Né? Nostrorum militum. Militum genitivo plural, tranquilo? César Rubiconem cum exército suo contra leges patriae traicere ou traicere ausus alia iacta sit exclamavit. E aí? César, tendo ousado atravessar o Rubicão com seu exército contra as leis pátrias, exclamou: a sorte seja lançada. Isso, seja lançado, né, ali nessa versão, mas, né, na hora de traduzir pode ser está lançado. Daí, só que vejam bem, ali de novo aquele negócio, se a sorte, aquilo lá não é um pretérito, não seria um pretérito perfeito? Iacta sit. Né? Se a sorte fosse lançada. Se a sorte fosse lançada, tivesse sido lançada. Se a sorte tivesse sido lançada, não é isso. Aí é o mesmo caso da porta fechada, né? Alguém lançou, lançada está, portanto. Né? Agora, César, né? Esse ausus que está ali é o quê? Como é que chama? Particípio Passado? do áudio. Né? Então, particípio passado seria, a gente poderia traduzir por ousado. Né? Mas é isso que ele está fazendo ali? Vocês percebem que essa sentença, nessa sentença, vamos dizer, algo foi economizado. Como é que vocês traduziram mesmo? Tendo ousado. Tendo ousado, tá. Ele elidiu? Isso, exatamente. E o cum, né? Quando Não, mas ali o cum, ele é preposição mesmo, né? Com o seu exército, contra as leis da pátria, né? Ele não colocou o verbo desce. Isso, né? Lembra que a gente viu isso no Rosenstock? Ele falou, você pode elidir o verbo ser e aí fica um negócio mais limpo. Né? Mas ele elidiu com sit. Não. Não, sim, lá no... Sit é o iacta. Pois é. Né? Mas ele... tá. Ele desapareceu Com o verbo auxiliar. S. Isso. E com, né, uma conjunção. Quer dizer, poderia, quando atravessou, né, quando ousou atravessar com seu exército o Rubicão, né, exclamou que a sorte esteja lançada. Ou, né, a sorte está lançada. Né, algo assim. Se fosse quando usou, seria com ausus Isso. est. Isso. Aí talvez. Você vê o quanto, então, esse particípio passado, ele, na tradução, ele pede para que a gente o apassive, por assim dizer, né, tendo ousado. Ah, tá. Algo assim. Né? Porque aí uma conjunção temporal cum ali talvez deixasse poluída a sentença, porque já tem o cum preposição. Né? Rubiconem cum exercito suo contra lá, né? Tá? Maravilha. E Catilina detecta iam conjuratione tamen in senatum procedere ausus est. Catilina, descoberta, conjuração De Jean, descoberta já com a conjuração, ousou contudo continuar no Senado. continuar no Senado não seria bem a tradução correta. Entrar ou ir? Ir, isso. Ir ao Senado. Isso, né? Porque, em primeiro lugar, fato histórico, ele não estava lá, né? E aí só, Catilina, descobriram, né? A sua e a do Jango. Não, tem problema, vou lá mesmo assim. Isso aconteceu assim, né? E outra, o verbo procedere, né? Significa o quê? Esse cedo é aquele de movimento, de um afastar-se, né? E o pro, em direção a. Aí foi o chute do nosso prosseguir que falhou. Tá, tá, porque daí seria mais proceder mesmo. Exato. Né? E outra, vejam que é a preposição in
rege acusativo nesse caso, senatum. Então você enfia o movimento de um lugar para o outro. Né? Detecta iam conjuratione. Tá. Já descoberta a sua conjuração. Isso, já descoberta a conjuração, a sua conjuração. Né? Então, seria um ablativo absoluto. Está no ablativo ali. Né? Detecta. Isso, e o conjuratione. Também ele viu. Não precisa, porque descoberta. tá no ablativo, né? Isso. E eu, Né? Então, catilina, já descoberta a sua, por conta aí, conjuração, ainda assim, né, ousou ir até o Senado. Né? Ousou, né, ir até o Senado. E lembrando, por que aquilo é um ablativo absoluto e, por exemplo, na sentença anterior nós não temos ablativo absoluto? Sujeitos diferentes. Né? E outra, aqui, bom, nós temos ali, nesse segundo caso, na letra D, né, aquela oração entre vírgulas é a reduzida absoluta. Né? Reduzida, né, porque ela tem uma forma nominal, um particípio passado, e absoluto, que não deve nada para ninguém, né, nas outras orações. Né? Não acontece isso no exemplo anterior. Né? Ok? Muito bem. Então, primeira parte, traduçãozinha de sentença, foi tranquilo. Né? Então, vamos traduzir agora um trechinho do Evangelho de Lucas. Propinquabat é engraçado, né? E existe em português, né? Apropinquar, não sei se o verbo existe, mas existe o adjetivo, existem os substantivos. Propinquado? É apropinquo. Né? Não tem a teoria do Don Fessler, da propriedade? Não sei. Essa aqui é uma teoria. Oi? Das relações Que sociais coisa. é dele e português. Qual que é? Seria tipo já. Não é do. O quê? Tipo, qual seria o prefixo? Que é Seria a né? É. De propinco. Propinquo. Esse propinco parece que ainda é um pro e depois tem um pinco. Parece que tem uns 3 ou 4 prefixos ali para juntar o... É do português que se chama. Existe. Apropinquar, o verbo, em português. Não tem etimologia. Vamos ver. Ah, Não dá. remete ao propinco. Ele não... Aí, ó, parece que veio para o português via francês. Do latim foi para o francês, aí... Mas é do português mesmo. Em inglês é a Affordance. Tem um propinco próximo mesmo. Tem, né? Que coisa. Que esse propinco vem do propincus a um, Isso. que vem do prope. Ah. Amanhã eu vou colocar numa frase junto com o perfunctor. Perfunctoriamente apropinquado, fica tudo, né? Então vamos ver ali. Vamos ver o que a gente vai precisar consultar o dicionário. Apropinquabat autem dies festus asimorum, qui dicitur Pascha. Nada? Ou tudo? Então cadê a tradução, caramba? Orrais. Aproximava-se o dia da festa dos ázimos, que era chamada Páscoa. Isso. Mas, porém, né, qualquer coisa assim, aproximava-se, né, o dia da festa dos ázimos, dos pães ázimos. Qui dicitur Pascha, que é dita Páscoa, que é a chamada Páscoa, né? Ou a chamada Páscoa, né? Aí ficaria horrível. Então, apropinquabat, verbo de primeira conjugação, né? E aí no pretérito imperfeito, né? Festus. Bom, festus eu acho que está mais para festivo, ali é adjetivo, né? Porque festa mesmo é festa aí, né? Vamos ver aqui. Se eu não me engano. Festa aí. E aí tem o adjetivo festus a um, né? Dies festus, o dia festivo ou o dia de festa. Mas estão ambos no Nominativo. festus. Ele é o sujeito, né? Ele que Sim, o ele dia que festivo aproximava-se. Mas Isso. Tem aquele dias festos de Cícero, né? Dia de festa.
Tá? E você... Festus e... Eu tenho festa aí. E tem fest... Bom, e daí tem Festus A1. Tá. como adjetivo, né? Ok. Bom. Tudo certo? Então vamos ver. Et quereban principes sacerdotum et scribe quomodo eum interficerent timebant vero plebem. Claro, quem conhece o texto na Bíblia lembra da passagem, vai ficar moleza, né? Mas vamos lá, querebant. Discutir. Não é bem. Discutir já é uma. Bom, acho que até pode ser, né? O verbo é o quero. Né? Coesive. Não é Oi? o... Investigar, procurar. Isso, de investigar, procurar. Exatamente. Né? De inquirir, exatamente. Aí, claro, Buscar um meio de. buscar um meio de. Você pode fazer isso discutindo, tá? Tá. Pode traduzir por discutindo. Né? Imperfeito do indicativo também. E aí, quem é o sujeito deste verbo? Sacerdotum et scribe. Isso, então os príncipes sacerdotes? Dos sacerdotes. Isso, dos sacerdotes. Isso. Escribas buscavam então, ou E os estavam escribas? atrás de algum modo. Isso. Do modo, inquiriam o modo, de que modo, né? Aham. Eu interficerent. Interficerent. Daí é o verbo temos de saber, né? Exato. Então, vamos procurar aí, né? No dicionário. Interfitio. Você não traz seus próprios. Tá aqui, olha aqui, ó, tem um dicionário esculhambado, tá? É o... Eu oscilo entre o aparelhinho e o tem a... O Sim, por isso que eu pego. Tá sem bateria? Estou gostando desse. O esculhambado é o castigo de quem não traz material, né? Então, Eu tô gostando desse, que é o meu. É o meu. esse aqui é o dicionário que foi descoberto junto com os manuscritos do Mar Morto. Olha que coisa, interfitio vem de interfatio, e no entanto é matar, assassinar, massacrar e assim por diante. Que coisa, né? É uma boa etimologia, né? Essa eu não conheço. Assim, da onde que... Não me ocorre nada. Mas é matar, né? Então, só que o seguinte, como é que está o verbo? Interfitio. Interficerent. Isso, aí ali... Isso, no imperfeito do subjuntivo. Né? Eles... O modo de o matassem. Isso, o modo pelo qual o matassem. Aham. Né? O modo de matá-lo. Né? Então, como é que nós poderíamos traduzir? E buscavam os príncipes, os sacerdotes e os escribas o modo pelo qual o matariam. Vai assim, não vai? Afinal de contas, a gente sabe, né, que o imperfeito subjuntivo pode fazer exatamente esse papel. Né? Um condicional. Né? Timebant vero plebem. Em verdade. Isso, em verdade temiam a plebe, o povo. Né? Ok? Tranquilo, né? Então, essas palavras daí, cada um sentindo necessidade, vão anotando aí por conta. Intravit autem Satanas in Iudam, qui cognominabatur Scariot, unum de duodecim. Olha que coisa, né? Mas entrou Satanás em Judas, que era chamado Iscariotes, um dos 12. Isso. Então, né? Tá aí a resposta. Intro aviatum aria? Isso, exatamente. Intro aviatum aria. Né? Do intro, né? O prefixo. Exatamente. Verbo intrare. Exatamente. Né? Como se tivesse um dentro e dentrar. Daí o adentrar. Né? Então, mas entrou Satanás em Judas. Então, tá aí o Satanás. Né? Para quem queria saber, tá lá. Qui cognominabatur. Opa, daí, ó, que chamava-se, que era chamado. Né? Então,
esse verbo hoje dá para perceber a formação dele, né? Então tem o prefixo e algo que lembra o nomen, né? Agora esse verbo ele está conjugado com voz passiva. Imperfeito passivo. Isso, imperfeito de indicativo passivo. É porque ele é verbo de voz ativa e foi apassivado ou é porque é verbo depoente? Chamado mesmo. Isso, mas vamos pesquisar se o verbo tem... vamos pesquisar o verbo no dicionário para ver a forma dele, né? Cada um no seu dicionário aí. Ou no dicionário do vizinho, que também está valendo. Hoje está valendo, Então você não viu sobre o que é esse, porque é meu. O que é meu, o que é seu é nosso. É a velha história. Cognomino aviatuar. Aí, ó. Moleza, né? Então, que é chamado Iscariote, né? Os Iscariotes para nós. Um dos 12, né? Ok? E vejam bem, né? Por que unum no acusativo? Isso, porque se refere a Iudam, né? Et habit et locutus est cum principus sacerdotum et magistratibus quem ad modum illum traderet eis. Então, vamos ver. O que significa? Isso aí falou com os príncipes, sacerdotes e magistrados. Quem modum illum. Traderet eis. Tá, é isso mesmo? É junto ou é para ser separado? Ok, não entendi. É tudo junto. Tudo junto. Se, veja aí se não tem dicionário, deve estar tudo junto lá. Está declinado o quem. Esse já é um advérbio com forma fixa de acusativo. Oi? E vem assim, né? Já veio pronto de fábrica, pronto para uso, exatamente. Pois é. Esse que é o bacana da coisa. Por que vocês fizeram tão longo? Queimado modo, né? De que modo ou como? Então, o habit, né? Esse é um derivado do verbo irregular eu, né? Então, ab eu, ir de. Então, ir e a ideia de afastamento. Então, sair, né? Só que no pretérito perfeito. Pista dada pelo outro verbo, né? O locutus est, que é pretérito perfeito de verbo depoente, né? E saiu e falou com os príncipes dos sacerdotes e magistrados, né? Vamos traduzir assim. Aí, falou com eles, né? De que modo, como, o quê? Traria ele a ele. Isso, exatamente. Entregaria, né? Ou traria, né? Ele a eles. Fica estranho, né? Isso, né? Oi? Entregar-lhe-osia. Que eu ia dizer ali? O verbo traderet. Então, em que tempo está conjugado? Em perfeito subjuntivo. Tradere, né? Trado, né? É entregar, confiar a, né? Daí trazer, né? Tem gente que já, trair, né? Porque é o Judas e tal. É outro verbo, tá? Não é assim também. Então, aí claro, no futuro do pretérito, de modo o entregaria a eles, né? Muito bem. Et gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam ilidare. Olha, isso, dar a ele, né? Isso, dar uma grana, né? Pacti sunt. Vamos procurar. Cada um no seu dicionário ou no seu auxiliar, né? No seu busca. Claro.
no seu... Cada um, quem não tem dicionário tem um procurador, né? Procurei, partes. Patisco. Como é que é? Patisco. Nossa. Eles. Patusum. Patisco. Patiche. Patisco é bom. Patisco, eles. Patisco, patusum. Patuscada. É patiche? Conhece C? Com Patiche. C. Oi? Com C. Deixa eu ver. Pacisco. Pacisco? Patisco. Pacisco. Pacisco. Isso, patiscor. Uma patiscor. Esse é bem para... O infinitivo dele é patiche. Paquis. Patiche. Uhum. É. Se for paquisque. Não, vejam que o infinitivo ali, então, Pastiche. é patiche. Patiche. Isso, não é patite. Né? Patiche. Que daí já ficaria um negócio meio eslavo, patite. Assim, né? Então é verbo depoente, né? Aham. O meu aqui, ó, primeira, o Eduardo aproveitou a proximidade, compactuar, se falou, né? Ou fazer um tratado. Primeira Isso. opção que aparece aqui. A minha é contratar, combinar, convencionar, estipular. Né? Mas compactuar é bem bom, né? Tem barganhar. Barganhar, pode ser. Né? Aí o sentido de combinar ou É firmar dar um dinheirinho, acordo, né? Firmar um pacto, pode até ser, né? Eu ia até trazer o Padre Pereira pra gente ver. Acabei. Tem online? Tem sim. Temos já. Vamos ver daí como é que ele. Cadê? Google Books? Né? Né? Dá pra baixar o PDF. Dá? Nunca consegui. É o computador ali. É bom. Uma tem aqui atrás. Eu acho que não é o computador. Eu acho que não é o computador. Vamos só pegar aqui o Padre Pereira, chamá-lo em nosso auxílio. Tem nem que bala. Só tem uma. E pá. Você quer? Tem duas aulas, só uma. Duas. Bom, Você quer, né? Porque não vou. Ah, eu não sei. Só porque falou dos irmãos, agora não tá podendo. bom, então só para a gente pegar ali tudo que o Padre Pereira já tinha dito que nós deixamos passar. Estava, pois, chegada a festa dos pães ázimos, que se chama a Páscoa. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam buscando modo de tirarem a vida de Jesus. Andavam buscando modo, sem artigo. Fica bom. Porém temiam o povo. Aí, isso é uma boa. Esse autem, às vezes você pode usar isso que ele usou. Ora, Satanás entrou em Judas, né? Aquele ora, né? Os franceses gostam tanto. Ora, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. E foi, né? E tratou com os príncipes dos sacerdotes e com os magistrados de como lhe entregaria. E aí, olha que maravilha, né? Gavis e Sunto nós botamos e se alegraram, né? E aí a gente percebe que, por um automatismo, a gente já concentrou na acepção fornecida ali no nosso vocabulário. Mas olha que bacana essa. Cadê? E eles folgaram com isso. Que coisa. Folgaram com isso, né? E aí outra boa, ó. E ajustaram de lhe darem dinheiro, né? Aqui ele abusou do verbo, poderia ter deixado lhe dar como está no latim, né? Não precisava conjugar. Mas o ajustaram também é uma boa, né? Para o pacto sunt. E ajustaram, né, de lhe darem dinheiro, né? Ajustaram, dar-lhe uma grana. Ok.
Então, gavisi sunt, verbo semidepoente, né? Et spopondit et querebat opportunitatem ut eis traderet illum sine turba. Então, spopondit. Isso, spondeo. Né? Spondeo. Então, vamos anotar aí. Essa acepção. Ou para si, isso. No carregoso, isso. Algo assim, exatamente. Acho que é isso. Né? Porque, veja, vamos lembrar, vocês lembram que esse verbo aparece na sua forma derivada bastante, né? Que é o respondeu. Né? E a gente comentou, quando viu esse verbo pela primeira vez, isso já faz muitos anos, né? Que ele tem a ver com o compromisso. Né? Com sponsor. Que tem a ver com sponsor. Comprometer, obrigar. Isso. E aí o esposo é a mesma coisa. Né? O sujeito que firmou lá um compromisso com a esposa. Né? Então, eu não sei quais são as exceções que vocês têm aí. Spondeu. Tomar um compromisso solene, prometer, obrigar. Assegurar, garantir. Isso, garantir. Né? E aí, Responder. essa é a ideia. Como é que nós vamos traduzir ali? Porque, ó, et spopondit et querebat opportunitatem. Procurava a oportunidade, né? Isso. Buscava, procurava oportunidade. Tá, mas o spopondit vamos traduzir como? Comprometeu-se. Comprometeu-se, né? Deu a palavra, qualquer coisa assim. Né? E ali não tem ele não leu as linhas os asteriscos do contrato, né? E aí já viu. As letrinhas pequenas, exatamente. Né? Então ele empenhou a palavra, ele comprometeu-se, se comprometeu, né? E buscava a oportunidade, daí, vírgula, ut eis traderet illum sine turba. Para trazê-lo sem tumulto. Isso, exatamente. Para trazê-lo a eles, né? Daí tem que conjugar esses dois pronomes, articulá-los ali. Então, traderet subjuntivo, né? Conjunção final ut, assim pedindo. Né? Imperfeito. Né? Buscava oportunidade para que o trouxesse a eles sem turba, sem confusão. Né? Difícil, né, fazer isso, mas tudo bem. Então o verbo trado de novo. Né? Sine, preposição então que rege ablativo. O Padre Pereira. E Judas deu também a sua palavra, para o que buscava a ocasião oportuna de lhe entregar sem tumulto. Né? Uma boa. Venit autem dies adzimorum, in qua necesse erat octide pasca. Então, até a vírgula não tem erro. Ora, Né? Oi? ora, chegou o dia. Ora, chegou o dia. Né? Então, um dia usando. Dá vontade de usar então vários desses áudios. É verdade. É verdade. É verdade. Então, né? Eis que veio o dia. Eis que, exatamente. Quase como se fosse temporal, né? Assim, não é bem temporal, né? Mas. Porque aí que tá, né? É quase que uma. O autem é uma adversativa. Então ele marca uma mudança. Né? E quando você diz então, não sei o que, é um outro tipo de mudança, quase uma mudança de assunto, por assim dizer. Né? O próximo tópico. Né? Então ele ponto final, então aconteceu, enquanto isso, né? Aquela coisa toda. Dá para ser, eu acho que dá para ser. E daí, in qua necesse erat octide pasca. Sacrificado. Isso, exatamente. Ser sacrificado. Octide, vamos lá. É sacrifício para Páscoa. Não é infinitivo passivo? O verbo, Não. qual é a forma do verbo? Dicionário, vamos anotar. Tido, tidere. É o tido mesmo? Eu acho que tem dois, hein? Eu vou procurar para todos. É. Trabalhando hoje, hein? Depois é bom, né? Opa. Esse verbo também ele tem as suas irregularidades. Né? Esses são dois verbos com a mesma forma. Né?
Então, Tem um com o tisum e outro com o ocaso. isso, exatamente. Um é cair, né? Cair, pôr-se, né? Do ocaso, do pôr do sol, e pode ser usado como morrer, né? E o outro, octido, tide, tisum, daí é matar, né? Arruinar, martirizar, atormentar, tá aqui. Ambos têm infinitivo octide, né? Eu acho que esse verbo já apareceu. Apareceu sim, uma vez num texto do professor Orbilius. E a gente chegou a comentar isso aí, a gente viu. Ambos têm infinitivo passivo. Isso, Octide, né? isso. Que é o tidere nos dois casos. Ou seja, é um caso de irregularidade. Não configura o verbo como depoente, nem semidepoente, nem nada do gênero, mas só uma irregularidade. É, infinitivo passivo mesmo, né? Isso. Então, veio então, né, o dia dos asmos, dos azimórimos. Em qua, né, no qual, né, ali diz feminino, né, porque é um prazo, uma data específica, não um período de 24 horas, né, então muda de gênero a palavra, no qual era necessário sacrificar para a Páscoa, né, fazer os sacrifícios pascais ou alguma coisa assim, né. Aí, de novo, né, o Padre Pereira usa uma acepção interessante. Entretanto, chegou o dia dos pães asmos, no qual era necessário imolar-se a Páscoa. Imolar-se a Páscoa. A Páscoa. A sem crase. Ou seja, Quase que é um uso figurativo, né, ali. A Páscoa vai ser a Páscoa está imolada. ali pelo Isso, objeto sacrificado. exatamente. Então é uma figura de linguagem. Tá. E Pasca, o latim mesmo, é indeclinável? É indeclinável. Tá. Se eu não me engano, é indeclinável. Vamos ver. Recorrer ao dicionário de português aqui. Tem várias formas. Tem pascae, pasca pascatis, neutro. Então aqui nós estamos com pasca, apareceu 2 vezes, né? Então se ele está considerando. Bom. Será o latim singular? Mas daí não. Não tem, às vezes tem uns que tem a opção tipo, de indeclinável. Exato. Deixa eu ver se no meu dicionário tem aqui. Os dois juntos. Isso, exatamente. E esse pelo jeito tem mais de uma forma declinável. Que não diz nada a respeito de ser indeclinável. Tem os dois e tem a acepção de o cordeiro pascal, de fato. Tá. Então, e aí ele diz que tem esse dicionário aqui nem menciona a palavra, o outro diz que existe uma forma neutra. Mas tá certo. Talvez seja o nominativo, porque afinal o tire está passivado. Então Aqui aparece como declinável, Pascaí. E tem então, era necessário Pasca Otide, a Páscoa, o cordeiro pascal, ser sacrificado. Então, é nominativo mesmo. Se for assim, ainda mais tem. Bom, mas maiúsculo estaria de qualquer modo para o nome da festa, né? E se a gente tomar essa forma pasca, pascatis, que diz que o outro dicionário traz, bom, e ele diz é uma forma neutra de terceira declinação, nós poderíamos ter um acusativo ali. Porque, afinal, o nominativo e o acusativo são iguais, neutro. Né? Só que daí iria direitinho com a tradução do Padre Pereira. Né? Agora, eu acho que esse imolar aí ficou bom. Hein? Né? Imolar é uma boa. Né? Et misit Petrum et Ioannem dicens, euntes parate nobis Pasca, ut mandutiemus. Aí, top. Daí fica Pasca é acusativo mesmo. Né? Já vamos ver por quê. Né? Até os 2 pontos ali. Et misit Petrum et Ioannem dicens. E enviou a Pedro e João? Não. Enviou Pedro e João. Né? Você pode até... Isso, é objeto direto preposicionado, porque alguns verbos permitem isso. Né? O próprio Padre Pereira faz esse uso aqui. Enviou, pois, Jesus a Pedro e a João, dizendo. Né? Mas bom, ele não tem o Jesus aqui no latim, ele colocou por sua conta. Né?
Então, como o verbo amar, amar a Deus, né? Então é objeto direto preposicionado. Alguns verbos admitem esse uso, né? O fato é que, vejam, foi Cristo, né, que a gente sabe, o sujeito da oração, né, a gente conhece, né, enviou, mitomise, né, Pedro e João, dizendo, dicens. O que é esse dicens? Participe presente, declinado, nominativo, porque afinal de contas ele se refere ao sujeito, né? E aí a história, como é que nós vamos traduzir? Dizendo, né? Ele enviou dizendo. O que significa enviar dizendo? Né? Que foi por meio de dizer que ele os enviou. Aquela história do particípio do gerúndio em português, que pode ser enfocado sob dois pontos de vista, né? A concomitância das ações ou o modo pelo qual a ação é realizada, né? E aí, o que é? Concomitância. Concomitância. Não seria aquele ablativo. Isso, ablativo do gerúndio, exatamente, né? Exatamente. Então ele fez assim e ainda disse outra coisa. Diz, ó, né? Ok. Euntes parate nobis pasca. Euntes. Que euntes, né? Não tem aí. Participe presente do eu? Participe presente do verbo irregular eu, que é o verbo ir, né? Não vimos ainda, né? A gente tá, aliás, isso me dá a ocasião de anunciar já, né? Logo, no módulo seguinte, nós vamos começar a estudar essas particularidades do estudo de verbos, né? São os verbos defectivos, os irregulares, os impessoais, aquela coisa toda, né? E a gente vai andar bem devagar, porque são vários verbos, tem várias listas, né? Então a gente vai ver 1, 2 por aula, alguma coisa assim, para ficar com todos na cabeça, porque há vários verbos muito importantes no meio dessa bagunça lá. Uma dessas folhas são 6 verbinhos. É algo assim, né? Mas aí a gente tem essas, vamos dizer, o terreno está todo delimitado, faltam só os casos especiais, né? Mesmo, porque a gente vai ver verbos depoentes que são irregulares, né? Verbos depoentes são defectivos e por aí vai, né? Esse aqui é um irregular, só que ele é de voz ativa. Eu, ire, é um verbo de quarta conjugação, né? E aí o particípio dele fica essa coisa bonita no plural, euntes, né? Que a gente traduziria como indo, né? Indo, né? Ou melhor, indos, porque são dois. Vocês vejam que o latim faz essa distinção, né? Parate nobis pasca. Vai e prepara-nos uma Isso. Parate é o verbo paro aviatum are, imperativo, segunda pessoa do plural, né? Então, preparai, né? Que é o nosso preparo. Então, indo, em vocês indo, né? Ou o motivo pelo qual vocês estão indo, né? É para fazer tal coisa. Então, indo, preparai para nós a Páscoa, né? Ou uma Páscoa, como se traduz. Ut manducemos. Isso. Para que manducemos. O que é manducemos? Isso. Presente subjuntivo. Isso mesmo. Presente subjuntivo. Então, manduco aviatum are, que é um verbo engraçado, né? Manduco é mastigar, manducare. Eu acho até que existe em português, né? Manducar, né? Então, para que comamos. Exatamente. E aí, vejam que está no presente subjuntivo. Oi? Manger, né? Manjedoura. Manjamos já. Então, verbo de primeira conjugação com vogal E, então é presente subjuntivo. Tá? Oi? E ver, sei lá, não? Cebola. Acabou? Por favor. Tranquilo, né? Trechinho do Evangelho. Então, agora é hora de sofrer verdadeiramente. Nossa, isso que você falou tem uma abacaxi. Não vale Que tá fazendo tudo tão bem. não vale a desculpa do Wagner que acabou de dar.
Ah, já está traduzido. Pode ser para inglês? O francês pode? Pode, mas está errado. Quando eu dava Vamos fazer aula. pro francês. Essa segunda tradução vale quantos pontos? Deixa que confere. Essa é a que mais vale. Quando eu dava aula para os meus alunos de matemática, eles diziam, professor, posso resolver assim na prova? Eu dizia, pode, mas vai estar errado. Mas você pode. Sério, você faz esse tipo de piada, coitado dos No adolescentes. meio da prova ainda. Então, nós vamos fazer o seguinte, vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, né? E daí nós vamos confrontar aí pelo menos 3 versões da Essa é tradução livre. da versão. aquela coisa. Tradução livre, desde que esteja certo. E é para o latim, tá? Vamos deixar claro. Como é que era aquele abrativo do gerúndio, né? Do Deus é legendo. Legendo. Lembre que o gerúndio é aquele caso que, então, né, o infinitivo é o nominativo. Discos, exatamente. Eu de sempre a sempre. Legal fazer isso pra você. É legal, né? Fica mudando a hora, fica mais bonitinho. Começar pelos grandes homens lá no fim.
lado. Vícios e Já apareceu vícios, né? Vício? Pois é. Pois é. Ah, pois é. Imitandez. Acho que seria imitanda. Imitandar, não é? Exemplo imitando. Exato. É. Olha só. Sério, professor? Não Gerundivo, vale nada. acusativo, neutro, plural. Oi? Achei que o pessoal pudesse tropeçar aí, né? Nos gerundios. Vai vício e evitanda também. É Vitor, né? Tem Vito e Evito, né? Vai pelo Vito. Não tem a ver com disco. Não tem a ver com D. Ah, tanto faz, tanto faz. Então, algo como discentes. Também dá, né? Mas em português, Os I, mas. discípulos e Legal. Discípulos é que o discente seria daí já um adjetivo, né? Discentes. É o que estuda, né? Uhum. Ah, mas também vai, né? Eu não sei só não sei se isso aí, por exemplo, literariamente é muito recorrente, né? Não saberia dizer, mas Agora, confia em mim, tá literário aqui. tá literário. Então hoje não é o pequeno salmista, é o pequeno Cícero que vai sair daqui. Vai sair um Cicerinho. É. Você está bem no trecho complicado, né? Você está no digo, sempre usamos que a arte de ler é a mais importante de todas. Eu me bato com os Qs.
Esse seria o mais difícil, essa parte. Onde você tá, né? A arte de ler é mais importante, então é fácil. Que tem. Oi? Sempre que é sempre que Não, aí volta pro nominativo. Ars legend. Ah, é verdade. Bico. Ah, é verdade. Por quê? Você põe CEP. Por quê? Bico. Por quê? O quê? Por que você acha que errou? Não sei por Eu acho que eu não vou dar essa dica. Nós vamos lá, porque depois tem de sair o erro mesmo. Agora eu lembrei. Captou? É a aula que eu faltei. Exatamente. Eu ia dizer isso, é aquela aula que faltou. Eu ia dizer, puta, nem a aula que o sujeito faltou. É isso mesmo. Aí não precisa do quê? Como o Wagner tá vendo. O Wagner tava acusando. Ou seja, Cadê o Tom? Meu assim? Não adianta. Como não adianta? Não sei nem como começar a procurar. Tô lá em sério. Ah, você tá sério. Importante. Vamos, pessoal. Passa cola, Não vou mulher. passar. Já pegou meu troço aqui já? Sabe onde eu sei? Prior fica bom. oi? Prior. O que? Do mais importante? Acho que vai, né? Mas pagou superlativo. Olha o aparelho tocando. Olha, o cara pediu cola já pra gente de fora. Olha aí o esqueminha. Translate. Qual que é o primos? Pois é. Ah, tem que pegar uma... Deixa eu pegar aqui, peraí, Luiz. Primos, Prior. Olha isso. Tem É um daqueles. Alguém abre espaço aí. Não vou dizer. É feio isso. Tem que saber trabalhar em equipe. Não é? Que tradução. Falou que era em grupo? Não disse, né? Eu vou cascar um E máquina. cada um depois se autoavaliar, né? É autoavaliar. Por isso que tem aqueles quadradinhos lá pra pôr a nota. Isso, eu vou nota. Manda um importantíssimo. Dá vontade de tacar um lícitos qualquer ali. Isso, mas qualquer. Lá do nosso primo, Prioríssimo. o que tem aqui é pre, então esse aqui é. Assim, ó, pre, prior, prius. Você não tá ajudando, Guilherme. Você É que eu hoje aqui, ó. que eu imaginava. Foda-se as Aqui, correções. ó. Aqui é o primos a 1. Primeira categoria principal, mais importante. Como? Primos a 1. Pois é. Você? Prima. Fundamentalista. Vou procurar o primos aqui pra ver se ele não me remete pra esse plot. Irregular. Vocês não vão pensar em fazer importante mesmo. O problema é encontrar o importante ao contrário do dicionário. Importante, vamos ver. O que é importante? Botar pra dentro. Importar para dentro. Então, importante é o participo presente. Importa. De importo. Então, se é um participo presente que já virou substantivo, adjetivo, como é que ele estaria? Não, como é que ele estaria já na forma Importa. importance? Aí, ó. Não tem no teu? Ah. Tá aí. Importunos. Aí é para qualificar a tarefa.
aí que tá. Todos os Mas sentidos de importo, aliás, uma área é trazer para dentro, importar, introduzir, provocar, suscitar, atrair. Tem dicionário que não traz, né? Porque daí tem isso, né? Às vezes, vamos dizer, isso aí é uma forma de participo presente. Eu não vou botar participo presente no dicionário. Não sei que se vire. E, de fato, trazer para dentro, trazer para si. Então, daí, você traz para si algo que é importante no fim das contas. Né? Por isso, o Perseus traz essa palavra no dicionário dele. É só como participo presente também. Mas daí também vocês podem, né, vocês têm a liberdade de apelar para os sinônimos das palavras, né? Em português. Não vou deixar.
cantinho da disciplina. É. Só para saber onde estamos aí. Gui terminou, Calvin também, Lu, Eduardo. Pulei um ou dois abacaxis aqui, mas acho que já dá pra ir. Eduardinho? Onde está aí? Não, eu tenho que ver as matérias se possível. Wagner, tranquilo, né? Então vamos dar uma olhada? A leitura é necessária. Lendo aprendemos muitas coisas. Então, Eduardo, como é que você fez? Legere necesse est. Multa legendo discamus. Legere, Necesse est. tá. Ler é necessário, né? Gui, como é que você fez? Lexio Lexio necessário. necessaria est. É uma alternativa, né? Lexio necesse est. Ler é uma necessidade, vamos dizer assim, né? Então já dá para variar, né? Daí esse lendo aprendemos muitas coisas, como é que você colocou mesmo? Multa legendo discamus. Multa legendo discamos. Discimos. Isso, o verbo é disco, né? E aí no presente, verbo terceira conjugação, tudo com i, né? Então discimos. Ah, não é. Tá certo, não é disco aviado. É. Tem telefone. Cara, Mas fora isso, né? Os chamos em vez de. De saber, conhecer, né? Isso. Daí também não é chiamos, é chimos, né? Então, mas aquele
particípio em português não enganou ninguém, né? Ninguém botou legends, né? Ninguém usou particípio presente, aquele particípio não, aquele gerúndio. Né? Você tinha acabado de falar, né? Do quê? Através da Isso, né? Então é através da leitura, então legendo, ablativo do gerúndio, né? Dishimos, ou shimos, ou conhoshimos, multa, exatamente. Não precisa do coisas, né? Então vai neutro plural, maravilha. Os livros mostram-nos exemplos que devem ser imitados e vícios que devem ser evitados. Então, vamos lá. Libre exempla imitanda et vitia evitanda nobis monstrat. Maravilha, né? Não seguiu a libre monstrant nobis exempla, né? Já foi invertendo para ficar, né? Falei que essa literária. Mas aí, ó, o prêmio Cícero de hoje vai. Gui, como é que você fez? Eu fiz a mesma coisa que outra hora, fiz libre monstra nobis exempla imitanda e vitia evitanda. Beleza. Na ordem. E não está errado. Não tem nada de errado. Calvin. Libre nobis exempla imitanda et vicia evitanda monstra. Aí, ó. Libra nobis. Fica legal também, né? Exatamente. Libre, né? Então, aí ninguém caiu no que devem ser imitados, né? Que é quod, daí como é que é o verbo deve? Conjuga, ser, esse e imitar. Não. Né? Então, isso aí, essa expressão toda, que devem ser imitados, ela virou imitanda. E que devem ser evitados, virou vitanda. Né? E imitanda e vitanda é o quê? Gerundívio. Gerundívio não, gerundívio. Gerundívio que é o particípio futuro passivo. Né? E por que imitanda? Né? Isso, porque os particípios, então, vamos dizer, viram adjetivos. Né? Então, imitando-os a... Até o verbo, não sei se chegaram a procurar, né? No meu dicionário, pelo menos, ele ainda está só a forma antiga, que é depoente, imitor. Né? Aí depois surgiu uma imitor, né? Formativa. Mas então, como nós já havíamos falado, os verbos depoentes que transitam entre os ativos e os passivos, eles têm lá essa forma de particípio futuro passivo. Né? Então vai concordar com exempla, que é neutro, então acusativo neutro plural. Então, maravilha. Agora o coração deste trecho, né? A parte mais difícil. Digo sempre aos alunos que a arte de ler é a mais importante de todas. E aí? Discipuli sempre artem legendi importantissimum est. Tá. Então, dico, né? Discipulis, você colocou. Então, segunda declinação, dativo, tá ok. Sempre, né? Maravilha. Aí talvez tenha variação do que vocês usaram como alunos. Pode ser alumnis. Nisso, né? Alguém fez uma coisa diferente nesse primeiro pedaço? Eu queria botar um Lockwood, mas aí eu fiquei com medo. Usei sempre. Que é mais falam daí, né? Mas... Oi? Usei sempre em vez de sempre. Tá, CEP. Daí o CEP é frequentemente, né? Muitas vezes. Né? Como este é um verbo, é um daqueles verba declarandi, né? E o seu, vamos dizer, o seu objeto é, na verdade, uma oração substantiva. Né? Então, nós temos ali o caso de uma oração substantiva, objetiva direta. O Fernando estava até falando lá os nomes completos da coisa toda na aula de português. Né? Então, é uma subordinação de orações, né? Que teria, então, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Né? Conjunção integrante em português, ali, né? O que, né? E o verbo da principal, digo. Só que esse verbo da principal é um dos verba declarandi, é um verbo de fazer declaração. Isso em latim faz com que a conjunção integrante seja dispensada, o sujeito vá para o acusativo, né? E aí os seus complementos vão ter que estar concordando. E o que mais? O verbo da subordinada no infinitivo. vai para o infinitivo. Tá?
outra essa aula. Né? Vamos dando um desconto. Então, algo como dico semper alumnis ou discipulis artem de ler. Legendi, então genitivo do gerúndio, maravilha, né? Aí, vamos ver, a mais importante de todas. Bonito, é? Prima inter omnes. Né? Bom, lembram que isso aí, claro, a mais importante é um superlativo, né? Em português analítico, né? E aí, só que ver, tem que concordar com quem? Com a arte, que é masculino. Artem é masculino? É feminino, eu acho. Feminino? Eu acho que é feminino. Foi isso que... Salvo engano, é feminino. Ars é feminino? Então já muda, né? Bom, se vai usar o adjetivo importantes, então importantissimam, né? Acusativo. Por quê? Porque concorda com artem. Primam, daí, né? Diga. Desses superlativos tem várias opções. Exatamente. Então você tem para esse de todas, não é só a mais importante, é a mais importante do bairro, da cidade, a mais importante de todas. Então você tem pelo menos 5 maneiras de formar isso, né? Uma é com o genitivo. Isso a gente viu na aula módulo 2, lá, quando está falando de graus de adjetivos, né? Então tem uma assim, você simplesmente usa o genitivo, né? Então é importantíssima, daí omnium, né? De todas, genitivo plural. Ou você vai usar preposições. E aí tem lá e, ex, de e acho que o inter, né? São 4 formas. São essas que eu me lembro, pelo menos. Foram as que a gente viu, né? Daí, claro, cada preposição tem que ter a sua regência respeitada, né? Então você poderia, por exemplo, importantissimam ex, né? Ex, daí esse todas, o omnis exige ablativo, né? O ex. Então como é que ficaria no omnibus, né? O e é a mesma regência, o de é a mesma regência e o inter que é acusativo, né? Então inter, daí como é que você colocou? Omnes, né? Mas não tem 2 formas no singular, né? Não tem 2 formas no plural, uma para masculino e feminino e outra para neutro. Qual que eu uso? Vai concordar com a arte, né? De todas as artes. Então, forma de feminino, no caso, né? Omnes, né? Então aí você tem várias maneiras de escrever essa sentença. Ok? Ficou dúvida? Tranquilo? Então, amai os bons autores para que possais aprender com eles. E aí, Gui? Bons escritores amados possetes disceris. Não sei se... Pronúncia não tem problema, né? Mas repete para mim, por favor. Bônus escritores amados. Bonos. Escritores. Isso. Autores. Isso, o autores, né? Ele botou escritores, né? Ler, né? Então. Ut possetes. Não. Possitis, né? Possitis. Peraí. Discere. O que é o... Aprender. Discere. Discere. Deis. Isso, com eles, né? Putz, acho que se usaria mais de eles, exatamente. Não sei se usaria a preposição com, né? Aprender com fulano, não sei. Mas... E tem que traduzir os 2 verbos, não tem alguma conjugação do aprender em latim que dê esse sentido de poder aprender? Não, vai ter de os 2. E um fica no infinitivo, né? E o outro no subjuntivo. Alguém fez diferente? Falhou. O cum, tá? Cum ilis. Isso, daí esse pronome também, né? Poderia ser outro pronome demonstrativo ali, né? Poderia ser o is e a id lá. Né? Ou este também, né? Então, amai, amate, né? Daí, bonos, então, esse bons escritores ou bons autores, objeto direto do imperativo. Então, vai para o acusativo plural ali. Para quê? Então, finalidade, ut, né?
ut possais. Então a gente sabe que em latim também o ut vai pedir subjuntivo. Daí é o verbo possum, posse. Né? É derivado do sum, s. Então possitis, né? Presente do subjuntivo. Possitis discere. Né? Aí com eles ou deles. Né? Ex também pode ser. Tem que discere a liquid ab, ex ou de. Isso, ab também pode ser. Isso. Isso. O ab, de. Isso. De também. É. Ah, fica uma boa. Bom, e se lerdes as nobres obras do Espírito, os grandes homens falarão aos vossos corações. A gente percebe que é uma subordinação de orações, né, com uma conjunção condicional. Né? E essas orações, em português, vejam, lerdes. O que é isso? Futuro subjuntivo. Né? Lá na oração principal, futuro do indicativo, né? Futuro do presente. Como é que nós vamos... Que tempos verbais nós vamos usar aí? Então, para esses dois verbos, para lerdes e para falarão. Bom, o falarão, vamos começar por aí. Na oração principal, qual tempo a gente vai usar? Futuro imperfeito. Né? Não sei qual verbo vocês escolheram. Loquor, pode ser, né? Aí pode ser. Né? Como é que fica loquor no futuro? É loquor, loqui. Então, terceira conjugação, verbo depoente. Loquetur. Loquetur. Loquentur é plural, né? Loquentur. É da terceira? É da terceira. Da terceira, então vai com E. Loquebuntu. Não é loquebuntu. Né? E aí, quem vai fazer o papel? Vocês lembram quem faz o papel de futuro do subjuntivo? Futuro anterior. Futuro anterior. Lerdes. Então, legerites. Então, se legerites. Né? Se legerites. Ou, claro, você pode deixar o verbo no fim dessa oração subordinada. Né? Estou só fazendo aqui na ordem para nós não nos confundirmos. As nobres obras. Daí. Como é que vocês traduziram nobres obras? É horrível isso, mas... Operanobilia. Isso, operanobilia. Né? Então, nobilis e, adjetivo de segundo grupo. Né? Sua forma de plural, então, vai ser nobiles ia. Né? Nobilia, quase como mobília. Né? Opus operis é neutro. Neutro de terceira declinação. Ópera é a sua forma de acusativo. Então, o adjetivo vai concordar. Neutro, então, ópera nobilia ou nobilia ópera. Tem que ser nobilia ópera para vir o genitivo. Isso. Nobilia ópera da spiriti. Né? Não, é spiritus us. É isso? É isso. Então, é spiritus mesmo, né? Não é spiritus e i. aquelas opções que... Oi? Não. Esse que usa o sem S? Não, esse Tem é... as duas, né? Ah, é irregular? Ela? Ah, então é... Se é irregular... Usa o mundo, gente. É que nem Jesus, então, é isso? E aquelas opções de ânimos... Ah, também pode ser. Também pode ser. Isso, daí anime. Nesse sentido, dá para usar até o menos mentes, né? Dá, exatamente. Dá, exatamente. Mano, legal, bem lembrado. Espíritos, ânimo e mentes. Isso. Então, espíritos, vamos confirmar aqui a declinação dele. Ânima aí é alma. Tá aí? Não cai no espírito, mas ele não é que nem Jesus, né? Tem o uso, pode ser. Ah, tá. Não, mas se ele for neutro, né? Porque aqui é a coluna dos neutros, né? E ele é masculino, se eu não me engano. Spiritus us. É masculino, sim. Né? É Spiritus Sanctus, não Sanctum. Né? Isto é masculino, então não é irregular, então Spiritus. Ali, quem usou espíritos? Daí, como lembrou o Gui, pode ser ânimos, não é?
até ânima, se quiser, daí anime, e o Eduardo lembrou da outra, mens mentis, daí mentes, também pode ser, né? Fica bom, né, o mentes ali. Os grandes homens, então, daí. Magni homini. Ó, omni, você botou omni? É. Homo hominis, Não, Homines. tá certo. né? Daí, eu não sei se optaram pelo viri, aí, né, pelo varão, né? Porque daí o homo hominis, ele é mais usado para o homem e o ser humano. Mas também não é só os escritores né, do sexo masculino, tem as grandes escritoras que podem ser incluídas aí, né? Então, às vezes se traduz inclusive até como o Olavo fala, os grandes espíritos, não sei o quê. Então tem sentenças assim antigas, o espírito, né, do fulano, vai também, né? E o grande, bom, Magni, daí, né, vai, né? A não ser que você acha os dignos, né, os importantes, né, qualquer coisa assim. Falarão, já resolvemos esse problema, né? Loquentur. Aos vossos corações. Vestris cordibus ou cordibus vestris, né? Né? E aí você teria uma outra opção, né? Bom, cordibus, cor cordis, terceira declinação, né? Vestris, nós estamos usando o pronome possessivo, vester, vestra, vestrum, no dativo plural. Mas teria uma outra possibilidade, a gente usar o pronome pessoal, vós, no genitivo, né? Aos vossos corações, aos corações de vós, né? Então, você poderia usar vestre, aí se quisesse, né? Aos corações de vós, né? Funcionaria também. Então ver quanta coisa deu para revisar aí, né? nesse trechinho. São bons mesmo. A gente vai começar a fazer mais, né? Podia fazer algumas diquinhas de vocabulário para a gente ficar só se batendo com a sintaxe mesmo. É verdade. É que esse aí eu adaptei do Paulo Rony, né? Não é tão difícil. No livrinho do Paulo Rony está bem mais fácil, né? E aí eu só troquei algumas palavras para ficar o máximo possível de palavras que a gente já conhece, né? Não ter ali que ficar se batendo com vocabulário. Uma coisa ou outra ali que escapou, que foi importante e tal. Mas é um ótimo exercício mesmo, né? Então, vamos fazer o nosso intervalinho de 1 minuto e meio e já voltamos.